Pesadelos em Foco. Que bom ver vocês de volta ao nosso humilde recanto de horrores, meus caros apreciadores do arrepio. Eu sou o seu anfitrião, o guardião das sombras, e aqui no Pesadelos em Foco, nós vasculhamos os cantos mais escuros da alma humana e os sussurros esquecidos pelo tempo. O relato de hoje, é um daqueles que se agarra à sua nuca como um vento gelado em noite de tempestade. Imaginem um lugar onde o silêncio não é ouro, mas sim sobrevivência, onde cada palavra não dita é uma prece. Meu nome é Jonas, e o que vou contar não é lenda de pescador nem caos inventado para assustar criança. É a herança da minha bisavó, uma história que ela carregou de Pontal Escuro, um vilarejo esquecido no litoral da Bahia, tão isolado que o mapa parecia ter vergonha de mostrá-lo. Ela contava com a voz embargada, os olhos perdidos numa distância que só a memória dolorosa alcança. Pontal Escuro não era um lugar de risos fáceis ou conversas ao relento sob o luar. Assim que o sol tocava a linha do mar, um manto de silêncio opressor caía sobre o vilarejo. A regra era clara, brutal em sua simplicidade. Nenhuma vocalização após o crepúsculo, nem um assobio, um murmúrio, um cantarolar baixo. As palavras eram trancadas dentro de casa, junto com as famílias. Janelas e portas eram vedadas como se o mundo exterior fosse um vácuo hostil. Qualquer fresta, qualquer rachadura, era selada, com desespero. Minha bisavó, na época uma menina chamada Luzia, dizia que o som mais alto da noite era o das ondas quebrando na praia deserta e o do próprio coração batendo acelerado no peito. Ela cresceu sob essa lei. Não questionava. O medo era um alimento diário, invisível, mas sempre presente. Os mais velhos nunca explicavam o porquê, apenas impunham. Eles ouvem, era o máximo que se conseguia. Eles esperam. Luzia tinha uns 12 anos quando a família de seu Ramiro decidiu que não aguentava mais. Ramiro, sua esposa Alzira e os 2 filhos pequenos, Tiago e Sofia. Eles eram novos no vilarejo, vindos de algum lugar do sertão, buscando o mar e encontrando uma prisão silenciosa. Não se adaptaram. A angústia de Alzira era palpável. Ela definhava sob o peso do silêncio imposto. Numa noite particularmente abafada, quando a lua nova mal arranhava a escuridão, a família de Ramiro tentou o impensável: partir. Sem substitutos. Era a quebra da regra mais fundamental, mais temida. A lei do equilíbrio. Para cada um que saía, outro precisava chegar. Ou os que partiam, bem, eles criavam um vácuo. E a natureza, ou o que quer que assombrasse Pontal Escuro, detestava vácuos. Ninguém sabia do plano deles. Mas o vilarejo tinha seus próprios sentidos. Uma tensão sutil, um arrepio coletivo. Luzia lembrava de acordar no meio da noite com sua mãe ao lado da cama, o rosto pálido sob a luz fraca de um candeeiro. Fique quieta, minha filha, reze baixo. Da fresta da janela do seu quarto, mal vedada por um pano velho, Luzia viu a família de Ramiro, movendo-se como fantasmas pela rua, de areia batida carregando trouxas pequenas. Eles alcançaram a saída da vila, onde a trilha se embrenhava na mata escura. Por um momento, Luzia sentiu uma ponta de esperança por eles. Uma esperança que logo se desfez em puro terror. Primeiro, foi um som. Um estalo seco, como um galho partido. Depois um silvo baixo, quase inaudível, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Luzia prendeu a respiração. A família de Ramiro parou olhando para trás para a escuridão da mata. Então, a voz. A voz de Alzira. Mas não era ela. Soava distorcida, como um eco ruim vindo de um poço fundo e molhado. Ramiro, querido, esquecemos a boneca de Sofia. Luzia viu Ramiro hesitar. Viu o pequeno Tiago se encolher. A verdadeira Alzira agarrou o braço do marido, os olhos arregalados de pavor, sacudindo a cabeça em negação silenciosa. A voz soou de novo, mais perto. Volte, Ramiro. Sofia não dorme sem a boneca. Era um lamento que arranhava os ouvidos, uma imitação cruel. Ramiro, num gesto de desespero, empurrou a esposa e os filhos para a trilha.
Corram! Ele deve ter sibilado, pois nenhum som audível escapou de seus lábios. Ele se virou encarando a escuridão de onde a voz vinha. O que aconteceu em seguida, Luzia não viu claramente. Apenas sombras se agitando, um vulto que pareceu se desprender da própria noite e engolir Ramiro. Não houve grito, apenas o som oco de algo caindo e o silêncio retornando, mais pesado, mais denso. Alzira e as crianças não foram longe. Alguns minutos depois, um choro infantil ecoou pela vila, o choro de Sofia. Mamãe, papai, cadê vocês? Vinha da direção da casa deles, a casa que deveriam ter abandonado. Luzia sentiu o sangue gelar. Sua mãe a puxou da janela com força, os dedos cravando em seu braço. Não olhe, não escute. Mas era tarde demais. A porta da casa vizinha, a do velho Benedito, um pescador solitário, se abriu lentamente com um rangido. Benedito, que sempre fora tão rigoroso com a lei do silêncio, saiu. Ele caminhava devagar, como um sonâmbulo, em direção à casa de Ramiro. Sofia, meu bem, estou aqui, ele murmurou, a voz trêmula, mas audível. O vovô Benedito vai cuidar de você. Luzia viu a sombra de Benedito entrar na casa escura de Ramiro. A porta se fechou. O choro de Sofia cessou abruptamente. E então, um som diferente. Um som úmido, de algo sendo arrastado, seguido por um gorgolejar baixo que fez o estômago de Luzia revirar. Na manhã seguinte, a vila acordou para uma cena terrível. A porta da casa de Ramiro estava escancarada. Dentro, apenas o vazio e o cheiro adocicado e enjoativo de maresia e algo mais. Algo indefinível e podre. Ramiro, Alzira, Tiago e Sofia tinham se esvaído, como se nunca tivessem existido. Apenas suas roupas dobradas sobre as camas como cascas vazias. A casa de Benedito também estava silenciosa. Quando o chefe da vila e outros homens finalmente criaram coragem para arrombar a porta, encontraram Benedito em sua rede. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, um filete de espuma seca no canto da boca. Ele não se mexia, não respirava, calou-se para sempre. Mas o mais horripilante era sua garganta. Estava intacta, mas de alguma forma, vazia. Como se algo tivesse sido arrancado de dentro, sem deixar marcas externas. Ao lado dele, sobre uma pequena mesa, estava a boneca de Sofia. Minha bisavó contou que na noite seguinte ouviram uma nova voz na vila. Uma voz que lembrava a de Benedito, mas com aquele mesmo timbre distorcido e molhado. Cantarolava canções de ninar antigas, perto da casa agora vazia de Ramiro. Ninguém ousou olhar. Ninguém ousou falar. A família de Luzia não esperou por substitutos. Naquela mesma semana, na primeira oportunidade antes do amanhecer, eles fugiram. Levaram quase nada, apenas o medo e a certeza de que Pontal Escuro não era um lugar para almas que prezavam sua voz, sua sanidade, sua própria existência. Eles viajaram por dias, sem olhar para trás, até o nome do vilarejo se tornar um sussurro amargo. Luzia nunca soube o que eram aquelas coisas. Espíritos? Demônios da noite? Ou algo que nasceu do próprio silêncio e do medo do lugar? Ela só sabia que eles precisavam de vozes, e que para cada voz que tomavam, uma vida se apagava, substituída por um eco faminto. Eles se tornavam parte da vila, um novo morador invisível esperando a próxima infração, o próximo descuido. Ela costumava dizer que mesmo longe, em noites muito quietas, se ela se concentrasse muito, ainda podia ouvir os ecos distorcidos de Pontal Escuro. Um lembrete de que há lugares no mundo onde o silêncio grita, e onde sua voz pode ser a última coisa que você perderá, antes de perder todo o resto, e que o verdadeiro terror não está no que se vê, mas no que se ouve, ou no que se deixa de ouvir.